Olá, meninos e meninas, voltamos para o nosso segundo momento, tratando ainda do texto argumentativo e de alguns elementos que são muito importantes. Você percebe que em algumas aulas nós estamos falando dos textos opinativos, por quê? A ideia de argumento, ela não é uma ideia presente apenas no texto que nós chamamos de artigo de opinião. O argumento, ele aparece em qualquer texto em que você tenha que dar uma opinião. Então, num debate, numa carta argumentativa, numa carta do leitor, que aparece às vezes nas revistas, em que alguém se posiciona a respeito de algum assunto que leu numa revista, o argumento ele também aparece. E aí, só para retomar uma ideia que nós vimos lá pelas aulas 14 até a aula 16, é a de que argumento e opinião são duas coisas diferentes. O argumento é aquilo que você usa para defender a sua opinião. Então, em relação ao texto que nós acabamos de ver, quando eu digo assim, os médicos, eles com certeza mudaram nesse momento de pandemia, principalmente os médicos jovens que nunca passaram por uma situação como essa. Eu tenho aí a minha opinião. Eu acredito que os médicos, eles mudaram. Eu acredito que as pessoas mudaram. Eu concordo com essa ideia. Isso é só a minha opinião. Agora, quando eu começo a mostrar para você por que os médicos mudaram, por que nós mudamos, por que é impossível nós termos passado por um momento como esse, sem que nós tenhamos mudado, eu passo a apresentar para você os meus argumentos. E aí, esse argumento ele pode ser num artigo de opinião, como o que nós lemos, e nós vamos retomar esse artigo nessa aula de agora. Ele pode ser num debate, numa conversa informal, você pode ter também a opinião e o argumento aparecendo. Por isso que é sempre muito importante você estar percebendo a diferença entre opinião e argumento, qual é a ideia central dentro de um texto, ou seja, sobre o que, principalmente, aquele texto está discutindo. Por quê? Num texto como o que nós lemos e que nós vamos retomar na aula de hoje, às vezes você tem várias ideias sendo apresentadas e essas ideias nós chamamos de ideias secundárias. Anota aí no seu caderninho. Um texto opinativo, na defesa dessa opinião, ele apresenta ideias que nós chamamos de ideias principais e ideias secundárias. A principal, como o próprio nome já diz para você, é aquela que está em destaque, que é aquela que aparece durante o texto inteiro. As secundárias são outras ideias que vão sendo acrescentadas até para colaborarem na defesa de uma determinada opinião. E é muito importante que essas ideias, elas não se contradigam, elas sejam ideias que colaboram umas com as outras, ok? Vamos lá para os objetivos da nossa aula de hoje, dá uma olhadinha aí na sua tela. Hoje nós vamos continuar conversando sobre textos opinativos, falando ainda do contexto de produção, das características do texto, falar da inferência do sentido das palavras a partir do contexto, das vozes do discurso e do tempo verbal na construção do texto argumentativo. Vamos voltar? Já fica aí olhando para a leitura daquele texto que nós vimos na aula anterior que você acabou de assistir. O texto, ele diz assim, ó: os médicos do futuro, aliás, o título do texto, os médicos do futuro já não são mais os mesmos. Presta atenção, essa expressão aqui, ó, que está aparecendo em vermelhinho aí para você, no alto da tela, lá no título, do futuro, é uma expressão que ela precisa de um contexto para você perceber. Olha aqui para mim um pouquinho. Nesse momento de pandemia, com certeza você já deve ter assistido o filme De Volta para o Futuro. E aí, se eu disser para você assim, olha, o Dr. Doc, ele voltou do futuro. A expressão do futuro, que é a mesma que você viu lá no título, ela tem um sentido diferente porque ela vai estar num contexto diferente. A frase onde ela está é uma outra frase. É por isso que hoje nós vamos falar da importância de nós percebermos os sentidos que as palavras adquirem à medida que elas mudam de contexto. Nos textos argumentativos isso é muito importante. Por quê? Essas expressões, às vezes, elas são as responsáveis por darem força
naquilo que você está argumentando. Volta comigo lá para o texto para você continuar observando outras expressões. Aqui no final, lembra que eu falei para você que o do futuro aqui, ó, é diferente do futuro na frase que eu te falei do Dr. Doc. A ideia aqui de médicos do futuro não é que eles são médicos de 2050, é que eles são médicos que eles estão vivendo de uma forma diferente, mais evoluída, digamos assim. Lembra da frase, Dr. Doc voltou do futuro. Não é do futuro no sentido de evoluído, mas aqui, nesse contexto, essa expressão significa os médicos são pessoas agora mais evoluídas e eles não são mais os mesmos. Eu destaquei aqui para você uma outra expressãozinha que diz para a gente também algo a respeito do sentido das palavras no texto. A pandemia já transforma os médicos do futuro. Esse verbo transformar que foi escolhido aqui, que foi escolhido para ser usado aqui, ele também é um verbo que adquire um sentido porque ele está relacionado a essa outra expressão aqui. O próprio verbo sair, que aparece aqui embaixo, ele traz para a gente um novo significado, não no sentido de você se ausentar de algum lugar, de você estar dentro e depois ir para fora. A ideia do sair é ter passado por uma experiência. Percebe como as palavras elas vão adquirindo sentidos diferentes à medida em que elas vão mudando o contexto em que elas estão. Continua olhando aí para a sua tela para você ver agora aqui, ó, outras expressões que são expressões que também são usadas para forçar o leitor. Lembra, a ideia do argumento aqui, as palavras escolhidas, a maneira como elas são apresentadas, tudo tem relação com aquilo que o autor do texto deseja fazer. Convencer o leitor de que as pessoas foram transformadas de uma maneira muito significativa durante o período da pandemia, principalmente os médicos. Aqui, ó, eu vou ler o parágrafozinho todo para você, aliás, o período todo para você, aqui no final, para você pensar junto comigo. É isso que esse vírus nos faz lembrar hoje, que somos mortais, que somos frágeis, que o dinheiro, a tecnologia, o armamento militar, o poder não são suficientes para nos salvar. Essa expressão aqui, ela é uma expressão que adquire um sentido muito amplo e muito intenso. Lembra, o tempo inteiro nesse texto tem alguém tentando te convencer de que a pandemia, ela foi também um elemento transformador das pessoas. E nesse outro trechinho aqui, ó, a pandemia colocou o Rafael em novos caminhos. Quando nós pensamos nessa expressão, nós pensamos em um monte de sentidos que a palavra caminhos pode ter. E olha a perguntinha que o autor do texto faz. Ele coloca a vida como se a vida fosse uma pessoa e pergunta pra gente o que a vida te pede. Olha para mim um pouquinho. Você acha que a vida, ela pode ser entendida como um outro ser que pede de você alguma coisa, que exige de você alguma coisa? Até não, se nós entendermos isso de maneira literal. Mas quando nós pensamos na utilização da linguagem para que eu tente convencer alguém de que esse alguém, ele precisa ser modificado, essa é uma ideia que está ao longo desse texto inteiro. Quando o autor do texto decidiu argumentar para a gente que as pessoas elas foram transformadas, ele não fala só da transformação das transformações pelas quais os médicos passaram, mas ele leva a gente a fazer uma reflexão. Lembra? É um texto argumentativo e a argumentação ela é para chegar no outro. Por isso que quando você estiver construindo o seu texto, você tem que pensar o que eu estou usando para eu falar com a outra pessoa e tentar convencer essa outra pessoa de algo. Volta lá para o texto para você pensar junto comigo na pergunta. Olha o que ele diz. O que a vida te pede? E aí a ideia é nós fazermos uma reflexão a respeito das mudanças pelas quais nós precisávamos e precisamos ainda passar. Lembra que ao longo do texto, toda uma história a respeito de
mudanças significativas na vida de alguém, de investimentos em um novo projeto, de sair de uma situação de conforto para uma situação que exigia mais, do Rafael, que é alguém que aparece como voz nesse texto, e nós vamos falar das vozes daqui a pouquinho. Isso tudo é para convencer a gente de que nós precisamos também ser transformados. Vamos para o último trechinho do texto? Diz assim, ó: ali todos, e aí de novo as aspas aqui, que eu já falei delas com você na outra aula, serão recompensados na moeda do amor. Olha para mim. O que você acha que é moeda do amor? E o que você acha que é ser recompensado na moeda do amor? Lembra? O tempo inteiro eu vou repetir isso para você. O texto, ele é argumentativo e alguém está tentando me convencer, eu, leitor, a respeito de alguma coisa. E aí se diz assim, ó: quando você muda o seu posicionamento, quando você passa a ter determinadas atitudes, você vai ser recompensado, ou seja, você vai ter retribuição, mas olha a força do que é dito depois, na moeda do amor. Você acha que amor vale mais do que dinheiro? É disso que o texto está falando, de que existiram recompensas para pessoas que fizeram trabalhos e tiveram boas atitudes durante esse momento, que elas são muito mais valiosas do que aquilo que é material. Então, é uma expressão que adquiriu um novo contexto, moeda do amor. Nem existe materialmente isso. Mas nós compreendemos por quê. Nesse contexto, nós percebemos que a expressão ela foi usada para dar para a gente a impressão de que determinadas atitudes elas são pagas de uma maneira muito valiosa. Agora, olha só. Ele poderia ter dito de uma outra maneira, poderia ter dito assim: vão ser recompensadas de uma maneira valiosa. Também seria um jeito de dizer exatamente a mesma coisa. Mas lembra, eu quero dar força para o meu argumento. Como é que eu convenço você? Quando eu exagero, quando eu capricho, quando eu organizo as minhas ideias de maneira que você vai, de fato, ser convencido. Se eu disser para você, você vai ser pago de uma maneira muito valiosa se você tiver essa atitude. Você pode pensar de um jeito. Mas se eu disser assim, ó, você vai ser pago com as moedas do amor. Se você fizer isso, talvez você mude as suas expressões. Desculpa, talvez você mude a sua opinião. Eu estou dizendo exatamente a mesma coisa, mas eu mudei o meu vocabulário. Eu escolhi palavras diferentes. Então, aquilo que você escolhe para argumentar também é importante. O seu vocabulário, a maneira como você constrói as frases, o seu vocabulário ele ser mais rico, nós falamos disso na outra aula, faz parte da estratégia argumentativa para você construir aquilo que você quer em prol de você convencer alguém de alguma coisa. Aqui, ó, volta lá para o texto comigo um pouquinho, eu só queria chamar a sua atenção para algo. O autor do texto, ele faz perguntinhas aqui para nós, e essa informação aqui embaixo, de onde o texto foi retirado, é uma informação que é muito importante. Isso faz parte da nossa observação a respeito daquilo que é contexto de produção. Todo texto ele tem uma autoria e normalmente quando você encontra o texto num livro ou num outro material, é importante você pensar de onde esse texto foi tirado. Será que é de uma fonte confiável? Será que a pessoa que escreveu é alguém também confiável? Será que esses argumentos, eles são argumentos que são válidos, que eles são com base em alguma coisa? Tudo isso a gente pode pensar quando a gente olha aqui para a fonte do texto. Continua olhando aí para nós respondermos algumas perguntinhas a respeito do texto que são muito importantes também. Primeiro, onde o artigo ele foi publicado e qual era o nome da seção. Vou voltar lá o texto para você olhar, tá? Talvez aí na sua tela fique muito pequenininho, depende de onde você está assistindo, mas essa informação nós tiraríamos aqui de baixo, tá bom? O site, ele foi esse aqui embaixo e aí o resto é o que a gente chama de endereço eletrônico do texto. Mas o site é essa primeira parte aqui que termina com .com.br. E às vezes você pode ter inclusive questões pedindo para você fazer essa identificação.
Qual é o título do texto? Lembra do título? Vamos voltar lá para nós vermos juntos aqui em cima, ó. Os médicos do futuro já não são mais os mesmos. Esse é o título que está dentro de um tema, que está dentro de um assunto. O autor desse texto não é identificado, mas na maioria das vezes aparece. Quais outras informações sobre o autor aparecem no texto e onde elas aparecem? Olha, nós sabemos que não tem informação sobre o autor, mas eu vou voltar para você. Eu tenho aqui, ó, uma voz e a gente vai falar disso já já. Tem alguém que escreveu esse texto que está me fazendo perguntas. Olha as perguntas que são feitas no final. Quem você quer ser? Com qual propósito? Os médicos do futuro já não são os mesmos, ninguém será. O texto termina de uma maneira muito provocativa e essa provocação ela é feita, obviamente, pelo autor do texto. O tema abordado são as mudanças pelas quais as pessoas passaram, especificamente os médicos. O ponto de vista do autor, que nós já vimos, diz respeito a todo mundo mudou durante essa pandemia e os argumentos que ele usa para ser essa ideia quais são? É impossível você passar por situações de tanto problema, que mexeu com tanta gente no mundo inteiro, em que você teve que lidar com situações que você nunca lidou antes e você sair disso sem ser tocado de uma maneira. Esse é o principal argumento dele. E aí tem uma perguntinha para você responder aí na sua casa. Você concorda com esse ponto de vista? Olha aqui para mim um pouquinho. Como é que você está passando por essa pandemia? Você concorda que as pessoas elas precisaram mudar? Você concorda com o fato de que, assim como se fala dos médicos do futuro, de que as pessoas, muitas delas, precisaram, a situação fez com que elas se tornassem pessoas melhores, com que nós passássemos, porque essa é a linha de argumento, de defesa de argumento que é utilizada no texto. Quando eu me vi, ou quando eu, enquanto médico, ou enquanto ser humano comum, me vi diante de situações em que eu precisava olhar mais para o outro, em que eu precisava exercer a solidariedade, a empatia, o amor, a doação, eu fui transformada por isso aí. Eu, particularmente, concordo com a ideia de que todo mundo passou por alguma mudança durante esse momento de pandemia. E você? É a última perguntinha lá das nossas questões relacionadas ao texto. Agora você vai acompanhar aí na telinha comigo outra informação que é muito importante a respeito daquilo que nós precisamos construir no texto argumentativo, que é o tempo verbal, ok? Em relação ao tempo, nós já vimos em outras aulas que quando eu tenho um verbo, esse verbo ele pode ser flexionado, ou seja, ele pode ser mexido, e essa mexidinha que eu dou, ela pode fazer com que o verbo fique no presente, no passado ou no futuro. Vamos pensar no verbo amar, e aí eu vou conjugar com você. No presente, primeira pessoa, eu amo. No passado, eu amei, eu amava ou eu amara. E no futuro, eu amarei ou eu amaria. De forma muito básica, obviamente, para você essas colocações. Professor, mas o que os verbos eles têm a ver com a construção do texto argumentativo? Olha aqui para mim e depois a gente volta aí para o texto. Quando nós pensamos em tipologia textual, nós temos 5 tipos de texto, tá bom? Um texto que eu chamo de descritivo, um texto que eu chamo de instrucional, um texto que eu chamo de informativo, e eu deixei os 2 últimos para você, porque são eles que a gente vai contrapor. O texto que eu chamo de narrativo e o texto que eu chamo de argumentativo. 5, mas vamos falar especificamente desses 2. O texto argumentativo, como nós temos visto nessas aulas, é aquele texto em que eu tenho a observação
de uma opinião sendo defendida por meio de argumentos. O texto narrativo é o texto em que eu tenho uma história sendo contada. Vamos só lembrar dos outros rapidinho. O descritivo, para apresentar características. O instrucional, o que apresenta instruções. E o informativo, que ele só te dá informações, como o próprio nome já está dizendo. No caso do texto narrativo, os verbos, eles vão aparecer sempre quando eu estou contando uma história no passado. Quando você vai contar para alguém alguma coisa que aconteceu com você, você usa verbos no passado. Volta lá para o texto para você observar comigo o que acontece aí. Olha só. Aqui eu tenho verbos que devem obrigatoriamente aparecer no presente. Lembra que eu só tenho, às vezes, verbo no passado nesse texto quando não é mais a voz do autor. Mas está aqui, ó. O juramento médico sobre honestidade, caridade e ética ganha dimensões, a imprevisibilidade do momento impõe a todos e a pandemia já transforma os médicos. Então, é muito importante nós termos essa noção de que no texto argumentativo os verbos eles precisam estar no presente. Passado é só quando você for contar uma determinada história. Não esquece mais disso, porque quando você for escrever os seus textos, você também precisa pensar a respeito de que forma verbal, aliás, de que tempo verbal você precisa utilizar para você deixar as suas ideias claras. Ok? Olha para mim um pouquinho para a gente falar de algo que também é muito importante no texto. Ao longo dessas aulas sobre texto opinativo, eu tenho conversado com você que é importante que quando você fizer a escolha de defender uma determinada ideia, que você pesquise a respeito dessa ideia. Isso significa o quê? Que alguém disse alguma coisa sobre um determinado assunto e você vai pesquisar o que aquela pessoa disse. É assim que nós adquirimos informação. Informação para usar num texto argumentativo não é instantâneo igual miojo, que você faz um estalinho e ela aparece. A informação, o argumento, a sua força enquanto produtor de texto, ela aparece à medida que você se dedica para organizar aquilo ali. Essa informação é a voz de uma outra pessoa. E às vezes essa informação, ela pode aparecer no texto sendo a voz de essa outra pessoa. Dessa outra pessoa. Quando nós falamos de texto argumentativo, nós usamos uma expressão que ela tem uma relação com aquilo que você já conhece dela, que é a palavrinha discurso. Você sabe que um político, por exemplo, ele discursa quando ele vai lá para frente do palanque e ele fala a respeito das propostas dele. A ideia de discurso no texto é exatamente essa. Quando eu tenho alguém argumentando, eu tenho a voz de alguém, eu tenho o discurso de alguém. Por isso nós dizemos que toda comunicação, ela é intencional. Você nunca diz nada para ninguém, ainda que seja oi, sem que haja uma intenção por trás do seu discurso, ok? Nesse discurso argumentativo, normalmente podem aparecer vozes de outras pessoas para que eu tenha sustentação naquilo que eu estou defendendo. Então, agora você vai olhar para o texto junto comigo e você vai perceber como se dá essa construção. Olha só, no final do texto, o que nós tínhamos eram essas duas perguntinhas aqui, que estão em azul, onde eu percebo claramente que eu tenho alguém que é um autor desse texto falando comigo. Esse alguém, ele tem uma voz, ok? A voz dessa primeira pessoa que está produzindo o texto, que organizou toda a argumentação, ela aparece aqui nas perguntas. Quem você quer ser? Com qual propósito? Os médicos do futuro já não são os mesmos, ninguém será. Só que tem algo muito importante. Lembra que eu falei para você deste sinalzinho que aparece bem aqui, que é chamado de aspas? Eu tenho algumas informações nesse trechinho aqui que mostram para mim que essa voz, nesse pedaço do texto aqui, não é a mesma voz que está nesse pedaço aqui. Olha o que é dito. Ali
todos serão recompensados na moeda do amor. Quanto maior a dedicação, a empatia, a doação, maior tem sido a recompensa. Devemos nos questionar, provocar, tirar lições. Primeiro ponto, esse trecho todo, ele está entre aspas. Esse é um indicativo muito claro para mim e para você, leitores do texto, de que eu tenho a fala de uma outra pessoa aqui. É só isso que mostra para mim que tem a fala e a voz de uma outra pessoa nesse discurso? Não. Eu tenho um verbo aqui que está flexionado na terceira pessoa do singular. Vamos lá lembrar. Eu, tu, ele. Terceira pessoa. Então, quando eu digo completou, é ele completou. Acompanhe o raciocínio. Essa voz aqui do autor do texto apresenta para mim, leitor, a voz de uma outra pessoa. Como que eu, autor do texto, apresento essa voz? Número 1, usando as aspas que começam e terminam. E número 2, usando uma forma verbal. Ele completou. E aí eu deixo muito claro para você, leitor, que essa informação, ela é uma informação que veio de um outro lugar. Olha aqui para mim. O que é, na verdade, a ideia de voz? É aquela que a gente conhece mesmo, da fala de alguém. Então, se eu observo, por exemplo, a ideia era defender que os médicos eles foram modificados pela pandemia. E aí, eu apresento a voz de uma outra pessoa, que é o médico Rafael, depois você volta lá no texto, que fala das transformações que aconteceram durante esse período. E essa voz dele, ela serve de argumento para mim. Então, eu pego o que uma outra pessoa disse, digo dentro do meu texto e com essa voz eu faço com que a minha argumentação ela tenha mais força. O que melhor do que um médico que se viu transformado pela pandemia para argumentar a respeito das transformações positivas na pandemia? Percebeu como você pesquisar a respeito de um determinado assunto é muito importante e que você trazer essas outras vozes para o texto também é importante para que você dê força naquilo que você vai argumentar. A ideia, existe uma classificação de argumento que nós chamamos de argumento de autoridade, que é quando eu pego uma informação de uma pessoa que é especialista no assunto e coloco essa informação dentro do meu texto, porque isso mostra que aquilo que eu estou dizendo pode ser comprovado, porque um especialista, um pesquisador da área reforçou a minha ideia. Ok? Deu para você entender o que é uma voz dentro do texto? Ou o que é uma voz que a gente chama de voz do discurso, porque o meu texto argumentativo é o meu discurso. Então, da aula de hoje, o que eu quero que fique para você é: 1, a gente precisa pesquisar para a gente poder argumentar. 2, quando eu construo esses argumentos, eu preciso pensar nas formas verbais que eu vou usar e no texto argumentativo precisam ser formas verbais no presente. E 3, a voz de uma outra pessoa, ela é importante no meu texto porque isso dá força para aquilo que eu preciso fazer. E quando eu me utilizo de alguém que é autoridade no assunto que eu escolhi para desenvolver um argumento, eu estou fazendo aquilo ali da melhor forma possível. Por quê? Eu preciso provar para alguém, por meio de vários argumentos, que eu estou certa. Lembra? O texto argumentativo, ele sempre tem o objetivo de convencer uma outra pessoa. É isso, a gente se vê na próxima aula.